Então nós vamos começar com a criação dessa página de login, né? Dessa página de login será a primeira que nós iremos criar, então será essa página de autenticação. E para isso nós vamos primeiro criar um arquivo, né, um projeto, uma pasta com um projeto, e vamos desenvolver o nosso projeto utilizando o Visual Studio Code. Então nós vamos criar essa pasta, e aqui dentro vamos criar um arquivo chamado login.html. Para fazer esse login.html, eu preciso, vejam, alguns recursos que nós vamos primeiro colocar aqui. Nós precisamos utilizar o Bootstrap, nós vamos usar uma fonte aqui nós vamos usar a fonte Nunito, que já vou apresentar para vocês, e precisamos desse ícone aqui do Firebase. Então esse ícone aqui eu procurei na internet, um ícone do Firebase, formato PNG, de fundo transparente. E baixei esse ícone e guardei na minha máquina. Então você pode também fazer uma busca, né, de um ícone do Firebase com fundo transparente em formato PNG. Também todo esse nosso código que vamos desenvolver, todo ele vai ser disponibilizado no GitHub, né? O link vai estar junto com o código, junto com esse vídeo, então você vai poder baixar esses arquivos todos por lá. Então neste momento nós vamos criar essa estrutura básica com o Bootstrap, com o Switch Alert e já baixar esse ícone aqui e deixar ele armazenado. Então eu peguei esse ícone, copiei ele para uma pasta, né? Então eu vou criar uma pastinha chamada imagens, aqui no Visual Studio Code. Deixa eu abrir aqui o Visual Studio Code. Eu vou criar aqui uma pasta chamada images. Então aqui dentro dessa pasta, é uma pasta. Deixa eu criar uma pasta chamada images. E dentro dessa pasta, então, eu vou colocar um arquivo que eu baixei, que é o arquivo Firebase Logo, né? Então, eu vou colocar esse arquivo Firebase Logo aqui dentro. Então, está aqui o arquivo de Firebase, é só você colocá-lo aqui nessa pasta. E agora vamos, então, colocar aqui uma estrutura HTML. Então, vou colocar aqui um HTML básico. O título vai ser lista de tarefas. Eu vou colocar aqui autenticação. E ainda aqui no head, eu vou precisar colocar as informações do Bootstrap. Então nós podemos pegar essas informações no próprio site do Bootstrap, né? Então nós podemos voltar ao navegador. Podemos voltar no navegador e pegar essas informações do próprio site do Bootstrap. Deixa eu acessar aqui. Essas informações. Então aqui no site do Bootstrap, nós podemos vir aqui nessa parte de instalação. Então já tem aqui a parte que eu preciso colocar no head. Então é essa linha aqui, eu vou copiar essa linha. E vou gravar então ela aqui em cima no head. Já posso salvar, ele já vai formatar, o Visual Studio Code já formata aqui para mim. E também ele me dá uma informação que eu tenho que colocar no body, algumas informações. Então a parte de JavaScript, essas três linhas aqui, vou colocar então ela no body, antes de fechar a tag body. Então, vou voltar lá, aqui no body. Antes de fechar a tag, eu vou colocar essas três linhas. Então, vejam, já coloquei a parte básica do Bootstrap aqui para funcionar, né? Nós vamos criar um corpo de fundo branco, então nós já podemos ver como é que está a funcionalidade desse código, né? Então, veja, eu vou abrir aqui no navegador, eu vou abrir uma tela, e vou mostrar então aonde está este meu projeto, as minhas aulas. Então aqui está a parte do login, né? Tem um fundo branco, está sem nada aqui, está com fundo branco, né? Nós vamos querer utilizar um fundo um pouco mais claro, então já podemos colocar utilizando as características do próprio Bootstrap. Então eu vou colocar aqui esse body com uma class BGLight. E vou colocar, já podemos verificar como vai funcionar. Já tem um outro fundo. E também já vamos colocar o Switch Alert. Então nós vamos verificar aqui no Switch Alert que nós podemos instalar, né? A instalação dele está aqui. Eu posso utilizar então esse código
para colocar ele na minha página. Eu vou usar essa informação do Unpackage. Então, vou colocar aqui dentro do código, também na parte inicial, né, dos arquivos de JavaScript, pode ser aqui no início do cabeçalho, logo abaixo dessa linha do CSS. Eu vou colocar essa linha aqui, Unpackage Switch Alert Dist, essa linha aqui então, para poder usar o Switch Alert, né? E aí podemos colocar um botão na tela, apenas para teste, um botão da class btn primary, eu vou colocar aqui um alerta, então um botão de alerta. Então nós vamos ver como isso se apresenta na tela, né? Vamos voltar aqui, atualizar essa tela. Então tem aqui um botão de alerta, né? E na hora que eu clicar nesse botão, eu quero que ele execute então um switch alert, né? Uma mensagem para que ele possa apresentar uma mensagem de boas-vindas, só para nós testarmos se está funcionando bem esse código do switch alert. Então vamos voltar no código, no Visual Studio, e eu vou criar então aqui neste caso uma outra pasta chamada JS, e eu vou colocar aqui neste caso uma biblioteca de JavaScript, que eu vou chamar, um arquivo JavaScript que eu vou chamar de login.js. Esse arquivo de login.js, ele vai ser chamado aqui no final do código, antes de fechar a tag body, ele vai chamar o JS, login.js, e este login.js vai ter uma função, que eu chamarei ela de alerta, e essa função de alerta vai apresentar esse código swal.fire. Vai executar esse swal.fire. E esse swal.fire, que é do switch alert, eu posso colocar duas mensagens aqui, um icon, success, por exemplo, e uma mensagem que eu quero que apresente, né? Então, um title, eu quero que apresente assim, bem-vindo. Então pronto, esse alerta está colocado aqui, uma função de alerta, com um ícone de sucesso e uma mensagem de bem-vindo. Né? Eu poderia colocar um ícone de alerta, um ícone de warning, podia colocar outros tipos de ícones. Então, se nós olharmos no manual da biblioteca Switch Alert, nós vamos ver aqui que eu tenho vários ícones que podem ser utilizados, né? Success, Error, Warning, Info, Question, né? E também tem várias formas de utilizar, né? De apresentar essas mensagens. Agora, eu vou voltar no código HTML e vou neste botão, apenas para teste, colocar um event onClick deste botão, vai executar a função alerta, que está no código JavaScript, que foi adicionado aqui na linha 34. Vou salvar, voltar ao navegador, vou atualizar essa página, vou clicar no botão de alerta, ele vai apresentar então este botão de bem-vindo. No próximo vídeo nós vamos criar então agora o formato, né, dessa tela de login, o layout básico dela, ainda sem a funcionalidade com a Firebase.